Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma quarta-feira de bênção, de vitória, uma quarta-feira de paz para você, para o seu lar, para todos os seus familiares, em nome de Jesus. Você que ainda não inscreveu no canal, quiser inscrever no canal, você vai ter acesso a 58 mensagens que estão postadas aí no canal, tudo bem? Compartilhe com alguém essa palavra e no momento que você estiver ouvindo, aperte o joinha, que assim o YouTube vai mandar essas mensagens para outras pessoas. Amados, vamos meditar num texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, que está dizendo assim: Pois, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se você não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Amém? Amados, um texto muito importante, um ensinamento de Deus muito importante para mim e para você, para as nossas vidas. Aqui Jesus está nos ensinando a importância do perdão e a consequência por não perdoar alguém. Amém? Aqui Jesus está nos ensinando, um pouco acima ele está ensinando a oração do Pai Nosso e ele finaliza com esse ensinamento aqui, dizendo que se a gente perdoar uns aos outros, nosso Pai Celestial nos perdoará. Meus amados, assim como nós alcançamos graça e misericórdia, nós chegamos diante de Deus e recebemos o perdão de Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou, nós estando ainda em nossos pecados, e Jesus veio e pagou por ele, e me resgatou e te resgatou. Da mesma maneira, meus amados, nós devemos conceder o perdão e conceder a graça. Porque quando nós não perdoamos as pessoas a qual nos têm ofendido, Deus também não libera perdão para nós. Porque se nós somos devedores perante Deus, nós não podemos, meus amados, deixar de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E muitas vezes perdoar aqui é algo muito profundo, porque somente mediante a graça de Deus e mediante o poder do Espírito Santo, nós podemos conceder perdão verdadeiramente para outra pessoa. Amados, um princípio muito importante para você conseguir perdoar alguém que te causou mal, alguém que, quando você lembra dessa pessoa, traz uma tristeza no seu coração, o maior princípio é você orar por ela, é você aplicar sobre essa pessoa um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. Está dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal através do bem. Amém? Você substitui o pensamento de ira, o pensamento negativo que vem na sua mente, você começa a orar para essa pessoa e você começa a abençoar essa pessoa. Dessa maneira, meus amados, o amor de Deus vai enchendo o seu coração e você vai chegar a um ponto que você não vai sentir mais nada por essa pessoa. Isso é muito importante, porque o texto continua dizendo aqui em Mateus 6,15: se vocês não perdoarem uns aos outros, vosso Pai Celestial não nos perdoará. É algo muito profundo aqui, meus amados. Para nós, se achegarmos diante de Deus, nós temos que receber o perdão que vem pela fé. Nós temos que receber o perdão, a graça que vem através de Jesus Cristo, para nós podermos se achegar diante de Deus. Mas quando você nega perdão para uma pessoa, quando você chega diante de Deus, também o perdão também ele é negado para você. Então é necessário que você perdoe o seu irmão. Amém? Há uma passagem na Bíblia que vai dizer que um devia somente, alguns denários e outro devia, muitos talentos, e foram perdoados a dívida daqueles que deviam muitos talentos, e ele não perdoou aquele que devia somente alguns denários, somente alguns dias de trabalho. Amém? E então essa parábola também narra, o trabalhar de Deus para conosco, para mim e para com você. Nós, sendo pecadores, Jesus
tomou os nossos pecados, levou os nossos pecados na cruz e nos deu o perdão, nos concedeu graça. Então nós não podemos também negar o perdão para o nosso irmão, para o nosso semelhante. Amém? Porque através de Cristo nós recebemos o favor, nós recebemos o perdão, a redenção pelos nossos pecados. E por mais mal que uma pessoa causar para mim, causar para você, nem se compara ao mal que nós causamos para o Senhor Jesus, para com Deus, a tal ponto de o próprio Deus ter que vir, e morrer no meu e no seu lugar, tomar sobre si os nossos pecados e pagar a nossa conta. Ali no Getsemane nós vemos momentos antes de Jesus ser crucificado, ele suou sangue, a alma dele estava angustiada devido ao fardo que ele ia levar, devido à separação. Jesus foi separado de Deus, as trevas separou Jesus de Deus naquele momento que ele está na cruz, que ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento os meus e seus pecados caíram sobre ele. Aquele momento ali que Jesus suava sangue, é que ele ficou angustiado, porque Jesus nunca havia experimentado a separação do Pai. E naquele momento ali houve a separação do Pai, porque os nossos pecados nos separaram de Deus, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Então, amados, se Deus, sendo santo, puro e perfeito, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, ele decidiu me perdoar, e ele decidiu te perdoar, quem somos nós, meus amados, para negarmos perdão aos nossos irmãos? Amém? Se nós negarmos o perdão ao nosso próximo, Deus também não nos perdoará. A mágoa não pode ter lugar no coração do cristão, porque a mágoa separa o cristão de Deus. Amém? Se você for dominado pelo ódio, você está sendo dominado por Satanás. Então vença o ódio através do bem. Vença o mal através do bem. Se você quer receber o perdão de Deus, a graça e o favor de Deus, peça a Ele que capacite você a perdoar o seu próximo e a perdoar o seu irmão. Que a partir do momento que você liberar perdão para aqueles que maltrataram, por aqueles que te maltrataram, por aqueles que acusaram, lançaram falso testemunho contra você, no momento que vocês orar por eles e abençoar a vida deles, da mesma maneira, Deus vai derramar favor e graça sobre a sua vida. Amém? Olha o que o texto também nos diz em 2 Coríntios 2,10. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. É aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está falando, se alguém causou algum mal a ele, ele o perdoou, Ele perdoou de verdade em Cristo, porque ele não levava amargura nem ódio. Você pode ver que Jesus, quando estava na cruz, ele olha para cima e fala com o Pai, o momento ali que ele está sendo escarnecido, que os romanos estão tirando sarro dele, ele olha e diz assim: Pai, perdoem, porque eles não sabem os que falam. Olha o clamor de Jesus e a intercessão dele por nós, sendo maltratado, e aqueles a qual maltratavam, Jesus intercede e ora por eles, demonstrando o amor de Deus para com o pecador. E aqui Paulo está dizendo, que ele também havia perdoado, e isso é interessante para que Satanás não tire vantagem de nós. Se você não libera perdão para alguém, se você está sem conversar com alguém, Satanás, certamente, ele está tirando vantagem de você. Amém? Satanás está escravizando você. Então, para você viver livre, você tem que liberar, meus amados, o perdão. E o perdão você só pode ser liberado através da graça de Deus. Às vezes você quer perdoar uma pessoa, mas você não consegue. Mas peça ao Espírito Santo de Deus. E como eu já falei acima, comece a orar por essa pessoa. Comece a interceder por essa pessoa. Porque aqui, se você não liberar o perdão, se você não vencer, meus amados,
né, o mal através do bem, se você não liberar o perdão, Satanás vai tirar vantagem e Deus não vai ouvir as suas orações. Porque está escrito lá em Mateus 6,14, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se Deus não perdoa as suas ofensas, meus amados, Ele não vai ouvir a sua oração. Então, para você receber o perdão de Deus, para você receber o favor de Deus e a graça de Deus, você tem que liberar o perdão. Você tem que pedir para o Espírito Santo capacitar você a liberar o perdão. E quando você libera o perdão para outra pessoa, isso é agradável perante Deus. Peço ao Espírito Santo de Deus que capacite você a perdoar, para que Satanás não tire vantagem sobre a sua vida, para que ele não venha te acusar. Se você não libera perdão, aí Deus também não te perdoa. E é assim que Satanás faz. Às vezes levanta pessoas para deixar você com o coração amargurado, para deixar você triste, para deixar você com ódio, para deixar você com raiva. E no momento que você está com ódio, no momento que você está com raiva, que você começa a desejar o mal para essa pessoa, nesse momento Deus não ouve a sua oração. Esse é o momento ao qual você dá voz, você dá ouvido para Satanás. Então vença Satanás. Ore por aquele que vos caluniam, ore por aqueles que vos ofendem. Jesus está dizendo assim, se vocês amarem os que te amam, que galardão vocês terão? Então Jesus vai dizer que nós devemos amar aqueles a qual nos maltrata, aqueles a qual falam mal de nós. Se nós conseguirmos amar, meus amados, aqueles que nos caluniam, certamente, meus amados, nós mergulharemos no amor de Deus e na comunhão de Deus. Lembrando que você só pode amar aqueles que caluniam você através do poder do Espírito Santo. Não é algo que você decide fazer por si mesmo. Você começa a orar por essa pessoa e pede graça. Pede para que Deus derrame o amor dele no seu coração. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Quando o amor de Deus é derramado no seu coração, o seu coração é transformado pelo amor de Deus e você consegue perdoar. Amém? Então, medite nessa palavra, libere perdão, ore por aqueles a qual estão causando transtorno para você, peça a Deus que capacite a amar aqueles que odeiam você sem causa. Peça a Deus que derrame no seu coração o amor que ele tem pelas almas. E quando ele derramar o amor no seu coração, aí você não vai mais ficar irado com o seu irmão ou com sua irmã. Você vai entender que o que opera na vida dele é o maligno. Ele ainda não sabe quem ele é. A pessoa, quando sabe quem ela é em Cristo, ela não calunia o seu próximo, nem fala mal do seu irmão. Amém? Agora que você sabe quem você é em Cristo, peça a Deus que dê graça para você viver em paz com o seu próximo. Amém? E com o seu irmão. E assim você viverá em paz com Deus. Jesus vai dizer em João 13,34, amei-vos uns aos outros. E nisso eles reconhecerão que vocês são meus discípulos. Quando você ama as pessoas que são ao seu redor, as pessoas vão olhar para você e vão ver que a graça de Deus e a glória de Deus está sobre a sua vida. Porque somente através do poder de Deus, o ser humano decaído pode amar. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus dê graça para você perdoar todos aqueles que têm ofendido você. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Que a graça dele esteja sobre a sua vida grandemente. Amém, amados? Deus abençoe a todos.